Então, hoje nós daremos início ao estudo dos corpos redondos. Corpos redondos, lá na página de número 70, 71 e 72 do livro didático. Vamos lá para a sequência. Hoje nós vamos falar sobre corpos redondos no livro didático, páginas 70, 71 e 72. Beleza? Livro didático, páginas 70, 71 e 72. Falar de corpos redondos, nós temos que observar algumas características, né? Por que são chamados de corpos redondos? Porque quando eu olho para um sólido, né, na geometria você já deve ter visto, visto aí alguns sólidos, mas quando eu olho para um sólido e tenho em pelo menos uma das suas superfícies, uma superfície curva, né? Uma superfície curva em pelo menos uma delas, são chamados de corpos redondos. Pelo menos uma superfície tem que ser curva. Exemplo, cilindro, né? O cilindro, um cone, uma esfera, e nome geométrico. Agora, no nosso dia a dia, uma taça, sinalizador de trânsito, né? Que é um cone, sinalizador de trânsito, um globo. Isso no nosso dia a dia. Um rolo de papel, uma lata de óleo, né, uma lata qualquer. São corpos redondos, né, chamados, denominados de corpo redondo, porque pelo menos uma das suas superfícies tem um lado curvo, né, uma delas é curva. Então, olha só, o primeiro que nós vamos estudar desses corpos redondos é o cilindro. Nós vamos estudar o cilindro. E o cilindro, o primeiro deles é o cilindro reto. Vamos estudar o cilindro reto. E o que é esse cilindro reto? E por que, né, ele é chamado de cilindro reto? Coloquei aqui dois desenhos, olha só. O primeiro deles está aqui, ó. Por que ele é chamado de cilindro reto? Observe uma coisa. Essa linha do meio aqui, chamada de eixo, essa linhazinha pontilhada aí está chamada de eixo, ela forma com as suas bases, né, com o seu plano, um ângulo de 90 graus. Por isso ele é chamado de cilindro reto. Eu vou fazer um desenho aqui, vai ficar mais fácil de entender isso. Olha só, imagina que eu tenha dois planos. Um plano aqui, outro plano aqui embaixo, certo? E aí eu coloco uma linha perpendicular a esse plano. Vamos considerar que essa linha está perpendicular a esse plano. E aí na borda, nesse plano, eu faço uma circunferência. Uma circunferência aqui. E a outra aqui. Se eu pensar num cilindro, olha só, o eixo principal, essa linha verde, ela forma essa linha, vou chamar aqui de plano alfa e plano beta. Esses planos, tanto alfa é paralelo a beta, dois planos paralelos, essa linha forma um ângulo de 90 graus. Ela está perpendicular aos dois planos. Então, quando eu volto, eu vou voltar na figura, é como se essa primeira base, eu vou chamar aqui ó, de base 1, ó, base 1, base 2, esta base 1, ela está inserida aqui no plano, ó, a base 1 é essa figura aqui. Essa base 1 está no plano e forma com essa linha tracejada com o centro dele, chamada de eixo, um ângulo de 90 graus, está perpendicular. Exemplo, uma lata de óleo, né, uma lata redondinha,
uma lata de óleo, um rolo de papel higiênico, um rolo de papel toalha. Quando eu olho para ele, sem usar, claro, eu olho, ele é reto. Eu coloco ele, a base, as duas bases, né? Posso chamar de base 1, base 2, estão paralelas, as duas bases são paralelas, e ao meio, se eu traçar uma linha bem no meio dele chamada de eixo, essa linha forma um ângulo de 90 graus. Por isso que ele é chamado de ângulo reto. Tranquilo? Uma outra característica, olha só. Essa no meio é chamada de eixo. Bem no centro dele. Se eu pegar na borda dessa circunferência aqui, ó, e traçar linhas aqui na borda dessa circunferência, essas linhas são chamadas de linhas geratrizes do cilindro. Geratrizes do cilindro. Tranquilo? Então, olha lá. Mas é preciso também pegar esse cilindro e planificar. O que é planificar um cilindro? Olha só. Planificar é abrir esse cilindro. É como se eu pegasse, imaginem que vocês têm aí uma lata, mas ao invés de ser um objeto no formato de uma lata, um cilindro, imaginem que vocês têm isso de papelão, tá? Um papel. Essa figura formada aqui num papel. E aí eu pego uma tesoura, corto essa figura e deixo desse jeito aqui, ó, cortada. Aberta, né? Aberta. Deixo ela aberta. Olha o que acontece. Essa primeira aqui, ó, chamada de base, essa parte circular, tá aqui, ó. O corpo do cilindro, essa parte todinha aqui, que dá a volta, né, fosse uma lata, esse corpo do cilindro é esta parte aqui, ó. O corpo dele é essa parte aberta. Consegue enxergar? Eu abro o cilindro. Eu abro o cilindro e tenho aí essa parte todinha dele aqui. Aberta, chamada de superfície lateral planificada. Então, quando eu abro um cilindro, eu tenho uma base, tenho uma segunda base, e no meio eu tenho a superfície dele, né, que forma um retângulo. Ó, ele forma um retângulo. Tranquilo? Eu preciso planificar para depois entender como é que eu calculo a área dessa superfície. Mas vamos, antes de calcular a área, antes de ver as fórmulas de cálculo de área, vamos falar sobre as secções de um cilindro reto. O que é seccionar, né? Secções de um cilindro reto. É cortar o cilindro. Cortar o cilindro. Então, imaginem que eu tenho um cilindro aqui. E aí eu corto esse cilindro. Eu pego um plano e faço esse corte aqui, ó. Entro com um plano aqui dentro. Esse corte, quando ele fica na horizontal, né, como se eu cortasse ele na horizontal, é chamado de secção transversal. Eu cortei ele no meio aqui, ó. Eu cortei ele na horizontal. Tenho aqui a minha base normalmente. E aqui, ó, a hora que eu corto ele, é como se eu pegasse uma faca e cortasse, entrasse com uma lâmina, com esse plano, eu ganhei uma superfície, ó, olha só, a intersecção do cilindro com o plano paralelo, as suas bases. A secção transversal é um cilindro congruente às bases. A secção transversal é um círculo congruente às bases. Então, este círculo aqui, ele é congruente a este, tem a mesma área, né? É um corte. Isso é chamado de secção transversal, quando eu corto ele na horizontal. Agora imagine um cilindro, eu vou fazer um corte agora em pé, né? Corto ele em pé. É chamado de secção meridiana. Olha lá, eu faço ele corto aqui em pé. E quando eu olho de lado, o que eu vejo é isso aqui, ó, um retângulo. Ó.
Lá eu vi um cilindro, aqui eu vejo um retângulo quando eu corto. E este retângulo tem uma característica, veja só. Desse eixo até este aqui é a altura do cone. Desculpa, a altura do cilindro. E quanto que tem aqui, ó? Vamos lembrar? Olha só. Se eu pegar uma circunferência, eu tenho o raio que vai daqui. Lembra? Tem um raio vai do centro até aqui. Se eu tenho o dobro, que aqui é o dobro, ó, o raio vai até aqui só, é o dobro. Então é 2 vezes o raio. Olha lá. 2 vezes o raio. Então esse retângulo aqui no meio, ele tem o quê? 2 vezes o raio. E de altura ele tem H, uma altura qualquer. São as secções aí de um cilindro reto. Uma secção transversal e a outra é meridiana. Dito isso, olha só, e concluímos a aula de hoje, essas pagininhas do livro, é calcular a área externa de um cilindro, não é o volume, é a área, né? A área de um cilindro. Então, olha só nesse desenho. Eu peguei um outro desenho para nos dar apoio aí ao livro. Então, olha só. Eu tenho aqui um cilindro, ó. Tenho lá um cilindro. E aí eu vou abrir esse cilindro, vou planificar. Então, tem a base aqui, uma, né? 2 bases. Essa parte do meio aqui é essa aqui. Não, cortei e vou abrir ela. Abri. Olha lá, deu esse aqui. Abri, deu este aqui, ó. Certo? Então ficou 2 circunferências e um retângulo aqui, ó. Agora, olha só. Quando eu abri, tem que perceber o seguinte. Quando eu abri essa lateral aqui, ó, quando eu abri isso aqui, né, essa parte ó, aberta, se eu pensar que daqui, ó, essa curva toda aqui, na verdade, vou colocar de outra cor para ficar melhor. Ó, esta curva todinha aqui, ela é, na verdade, uma circunferência. E como é que eu calculo, né, o perímetro de uma circunferência? Olha só. É uma circunferência, como é que eu calculo o perímetro? Perímetro de uma circunferência. Veja, o perímetro de uma circunferência é dada por 2π, não é isso? 2πr, perímetro de uma circunferência. Está aqui, ó. Olha ele aqui, ó. 2πr. Então, eu vou chamar aqui de perímetro da circunferência igual a 2πr. 2 vezes o π vezes o raio. E este retângulo tem uma altura h. Então, qual que é a área disso aqui? Essa área, a área desse retângulo em amarelo, ela é quem? 2π vezes o raio vezes h. É lado vezes lado, lembra? Olha só. Se eu tenho um retângulo e este lado é A, este lado é B, a sua área é A vezes B. Certo? Então aqui já me deu um nó. Então a área lateral, vou chamar aqui de área lateral. Depois, para ficar igualzinho do livro, vou chamar aqui de área lateral será igual. A minha área lateral vai ser igual 2πr
R vezes a altura. Beleza, da área lateral. Agora eu preciso encontrar a área das circunferências. Como é que calcula a área de uma circunferência? A área de uma circunferência, a área da base, né, é πr ao quadrado. A área da base é πr ao quadrado. A área da base é πr ao quadrado. πr ao quadrado. Vou chamar de área da base. Então, olha só, vou até de outra cor aqui para depois juntar tudo. Olha lá, eu vou chamar de área da base. Ela é igual a πr ao quadrado. A área de uma circunferência, de um círculo, né? πr ao quadrado. πr ao quadrado. Beleza, πr ao quadrado. Só que eu tenho duas, né? Tenho duas bases. Então, nada mais tranquilo do que fazer o seguinte, olha. A minha área da base, neste caso, vai ser 2πr ao quadrado. Duas vezes a área do primeiro. E qual que é a área total? Que no livro, lá embaixo, na página 72, está lá escrito assim, área total. Olha só, ele chamou de área total, e aí nós vamos desenvolver isso aqui, ó. Área total, ela é igual. Vou reescrever aqui para ficar melhor. Essa área total que ele chamou, ele falou o seguinte, olha, a área total é a área lateral, vou pôr em preto do jeito que está lá, é minha área lateral, certo? Lembram? Minha área lateral, eu acabei de calcular, olha aqui, ó. É minha área lateral, mais, eu vou apagar e vou colocar de outra cor. Vai ficar bem legal e você conseguir depois estudar sozinho. Área total é igual. A minha área lateral está em preto aqui, mais quem? A área dos dois, das duas bases. Então, a área das duas bases está em vermelho, eu vou colocar aqui, ó. É duas vezes a área da base. Eu vou arrumar só uma coisa, eu vou tirar daqui para que você não confunda, né? Não confunda. Não foi na hora de mostrar. Então vamos fazer isso aqui. Olha só como é que vai ficar isso aqui. A minha área total de um cilindro, a área total de um cilindro é dado por área lateral, 2πr vezes a altura. 2πr vezes a altura. Mais, olha lá, mais quem? Duas vezes a área da base. Duas vezes quem? πr ao quadrado. Vamos melhorar isso? Dá para simplificar. Lembra lá do jogo rápido lá no meu canal? Como que você faz colocar em evidência, né, um fator comum em evidência. Tem fator comum aí? Tem, olha só. Olha para um lado da parcela, eu tenho 2πr. Olha para o outro lado da parcela, 2πr. Então, quem eu coloco em evidência? Agora, finalizando a nossa área total. Se eu quero saber a área total de um cilindro, é igual. Coloque em evidência quem aparece dos dois lados. 2πr em evidência. Abro parênteses, lembra que eu falei? E vou fazer o seguinte, ó. Tudo isso aqui, dividido por 2πr, quem sobra? Sobra H. Sobra H. Mas, agora digam para mim o seguinte, tudo isso aqui, dividido por 2πr, quem sobra? R. Só sobra R.
Portanto, a área total de um cilindro, como no livro, é dado por isso aqui. Quero calcular a área total de um cilindro. Como que eu faço? Simples. 2πr multiplicado pela soma da altura mais o raio deste cilindro. Tranquilo? Este era o resumo que eu tinha que fazer com vocês das páginas de número 70, né, nós saímos lá da página de número 70 até a página de número 72. E aí ficamos por aqui. Quero que vocês estudem, peguem os exercícios da página 73, os exercícios da página de número 73, tentem resolver, porque daí na próxima aula, semana que vem, nós continuaremos e encerramos esse assunto de cilindros e passamos para um outro tópico ainda dentro dos corpos redondos. Então ficamos por aqui, até a próxima aula.